quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Glória ao Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos orar, convidar nosso irmão, o presbítero Edgar, nos levar a Deus nessa oração. Querido Deus e Pai, nós nos achegamos na Tua presença para louvar o Teu nome, para dizer, ó Pai, que nós Te amamos, que nós pertencemos ao Senhor e que nós dependemos do Senhor, ó Pai. Colocamos, ó Pai, todo este culto diante do Teu altar, pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, a Tua orientação nas nossas vidas e que nós possamos realmente sair daqui com as vidas modificadas, ó Pai, transformadas pela Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Nós teremos um momento de avisos. Está no ponto aí o nosso... Enquanto o pessoal se prepara lá, queridos, no próximo final de semana, então, nós vamos começar bastante novidades aqui na igreja, tanto no período da manhã quanto à noite. Isso vai aparecer no vídeo de avisos que nós já veremos. Só uma coisa que não está ali, é que nós, nas classes de escola dominical, eu ministro numa classe que nós chamamos a classe de capacitação ministerial. Nós vamos nessa classe, desde o primeiro domingo de setembro até o final do ano, ministrar um curso que nós chamamos de Através da Bíblia, um estudo panorâmico da Bíblia. Então, se você quiser conhecer mais, nós temos apenas 30 vagas e, então, no próximo domingo nós iniciaremos esse curso. Se você tem interesse de participar, venha, né, e com certeza será uma bênção na sua vida. Vamos lá, então? Olá, vamos aos nossos avisos dessa semana. Hoje, ouviremos a mensagem Mantenha Calma e Siga em Frente. A última do tema, você vai sair dessa. E no próximo mês, a nossa série será Uma Jornada
uma exposição bíblica do livro do profeta Abacuque, um extraordinário homem de Deus. Você se surpreenderá com a atualidade e a relevância de sua mensagem. No domingo 7 de setembro, ouviremos a mensagem, uma radiografia confusa da Terra. Não perca, domingo às 19 horas. A partir da próxima semana, teremos mudanças no nosso domingo pela manhã. A primeira delas é para as crianças. A EBD Kids começará às 9h30, com um delicioso café no nosso salão, seguido de atividades divertidas, inovadoras e abençoadoras. Traga o seu filho. Para os adultos, também teremos mudanças na Escola Bíblica Dominical, que começará às 9h30 da manhã com uma liturgia ao estilo clássico. E depois, teremos mais tempo para aprofundar nossas reflexões nas aulas que serão ministradas. Fala aí, galera jovem, beleza? Vim aqui dar o aviso do acampamento que vai acontecer nos dias 5 a 7 de setembro, valor R$90. O tema é #não vai ter tema. Vai acontecer lá na Chácara Vida Nova. Não esqueça, nos dias 5 a 7 de setembro. Espero você lá. Atenção, mulheres! No dia 20 de setembro, às 3h30 da tarde, teremos o Chá de Primavera. Para mais informações, procure a Emanuela ou a Claudelete. E não se esqueça, toda quarta-feira às 19h30 é Quarta com Deus. Para ficar por dentro de todas as novidades da nossa igreja, curta a nossa página www.facebook.com/PIPPG. Até logo! Muito bem. Estão aí os nossos avisos, então. A nossa Patrícia Poeta. Como falei no início, nós anunciamos ali o Facebook, não precisa entrar agora, tá? Depois você entra. Queridos, nós vamos cantar um hino, o hino Segurança e Alegria, um lindo hino histórico, uma letra tão preciosa, uma melodia linda. E vamos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas também. Coloque-se em pé, vamos adorar o Senhor e consagrar a Ele também os dízimos, ofertas. Traga à frente nesse momento. Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Descendo, trazendo dos céus provas da graça que vem de Deus. Essa voz cante. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz por mim.
Confiado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso em te viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cristo na cruz foi morto por mim. Vamos cantar só as vozes esse coro, vamos lá? Conto essa história Tem mais voz aí. cantando assim: Dá para melhorar. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, presbítero Rony. Somos gratos, ó Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Somos gratos porque temos segurança em Cristo, temos seguranças em Ti, Senhor, que o Senhor sempre tem nos sustentado, o Senhor sempre tem nos protegido de todo mal, Pai. Te agradecemos agora, Senhor, pelos esses dízimos, essas ofertas, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a Tua igreja, que nada falte, Senhor. Abra portas para aqueles que necessitam também, ó Pai, para que em breve possam também sentir essa bênção, Senhor. Fala conosco nesse culto, Senhor, aceita o nosso louvor. Em nome de Jesus, amém, Pai. Pode sentar. A nossa alegria é sempre grande, renovada, a cada domingo, que nós podemos rever irmãos, amigos que nos visitam a cada domingo. E hoje, de uma maneira especial, nós queremos chamar a atenção para que a igreja também possa conhecer a Débora, que está conosco também, com a Rebeca e o David. A Débora é nora do Paulo e da Índia. Onde é que vocês estão? A Índia está sempre no cantinho ali, mudou de lugar hoje, né, Índia? A Débora está lá no cantinho lá. Depois você dá um abraço para ela. Está conosco aqui pela primeira vez. Débora, seja bem-vinda, tá bem? Agora você é da família, já é de casa também, já é da nossa família também, tá bem, filho? Conosco também a Jefferson e a Valéria. O Jefferson e a Valéria. O Jefferson também está aqui no cantinho ali de branco. Ficamos muito felizes com a presença de vocês, por podermos conhecer vocês, podemos receber vocês hoje aqui pela primeira vez. A Valéria disse que já é de casa, né? Porque pelo menos já foi batizada na infância, aqui na igreja, né? Casou também na igreja presbiteriana e agora está aqui conosco mais uma vez, né? Renovando nos dando essa alegria renovada de estar com a gente, tá bom? Espero vê-los de novo, hein? Tá bem? Você, então, que nos visita mais uma vez nesse domingo, a nossa gratidão. E se você, porventura, está conosco hoje pela primeira vez e não foi percebido por nós ali, converse comigo, tem uma lembrancinha para entregar para você, ok? E eu gostaria também de dizer para você que nos visita já há tempo, no boletim saiu que nós íamos começar uma nova classe de preparação para a profissão de fé e batismo nesse domingo, mas nós estamos prorrogando essa classe em função do projeto Primavera, que nós vamos ter uma grande festa de recepção de membros no primeiro domingo de dezembro. Então, nós devemos começar essa classe no final de setembro. Então, você tem um tempinho a mais aí para fazer a tua matrícula, converse comigo,
para que você venha fazer parte dessa família que já ama você. Amém? Sejam bem-vindos sempre. Obrigado. Muito bem. Hoje a chuva atrapalhou bastante, né? Mas ela é bênção de Deus e eu louvo a Deus porque você está aqui. E muito embora nós estejamos com bem menos gente do que estamos acostumados, né, todo domingo, mas você está aqui, está com alegria, amém? Então vamos louvar o Senhor. Coloque-se em pé, vamos cantar Para Sempre Seremos Um, cântico forte, um cântico alegre, vamos adorar o Senhor com muita vibração. Marchar sobre a cidade, andar em unidade, é melhor ser em dois do que andar só. Cumprindo o chamado, corpo de Cristo perfeito e ajustado, é melhor ser em dois do que andar só. Nenhuma ofensa será maior que a decisão de amar e perdoar. Então todo mundo verá filhos unidos em nome do Pai. A bandeira será Jesus, que morreu e venceu para sermos um. Aquele abraço. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Um só povo de um único Deus. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Um só povo de um único Deus. Marchar sobre a cidade, andar em unidade, é melhor ser em dois do que andar só. Cumprindo o chamado, o corpo de Cristo perfeito e ajustado, é melhor ser em dois do que andar só. Nenhuma ofensa será maior que a decisão de amar e perdoar. Então todo mundo verá filhos unidos em nome do Pai. A bandeira será Jesus, que morreu e venceu para sermos um. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Um só povo de um único Deus. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Para sempre seremos um. Um só povo de um único Deus. Caiam as barreiras das placas, das raças, das religiões. Caiam as barreiras das cores, das dores, das tribos e nações. Caiam as barreiras do pecado, da morte. Caiam os grilhões, caiam as barreiras, caiam as barreiras, caiam, caiam, caiam.
Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Um só povo de um único Deus. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Pra sempre seremos um. Um só povo de um único Deus. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Celebrando a vitória, isso nós vamos fazer um canto também muito animado, muito alegre. Vamos celebrar a vitória em Cristo Jesus. As palmas. Pode ser mais forte. Vivemos na presença do Rei, na presença do Rei. Levantamos as nossas mãos e as vozes para adorar. Todo joelho se dobrará na presença do Rei. Os valentes se curvarão, um novo cântico se ouvirá. E toda a terra vem pra adorar, celebra vitória. Celebra o Rei Jesus que vem, celebra vitória. Celebra o Rei Jesus que vem, Rei, 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 Rei. Jesus é o nosso Rei, 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 Rei. Rei, 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 Rei. Jesus é o nosso Rei, 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 Rei. Os que chorando plantaram na presença do Rei, na presença do Rei, com júbilo colherão. Os feridos foram curados na presença do Rei. A morte perdeu poder, pois os santos vêm pra adorar. E toda a terra vem pra adorar. Celebra vitória. Celebra o Rei Jesus que vem. Celebra vitória. Celebra o Rei Jesus que vem. Rei, 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 Rei. Jesus é o nosso Rei, 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 Rei. Rei, 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 Rei. Jesus é o nosso Rei, 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 Rei. Celebra vitória, celebra o Rei Jesus que vem. Celebra vitória, celebra o Rei Jesus que vem. Celebra vitória, celebra o Rei Jesus que vem. Celebra o Rei Jesus que vem. Celebra o Rei Jesus que vem. Aleluia. Aplauda o Senhor. Que bênção. Uma última música ainda nesse período de louvor, de adoração. Uma música que nós estamos aprendendo com a igreja.
O louvor está ensinando a igreja uma letra tão preciosa, uma melodia tão linda. Glória ao Senhor. Vamos oferecer isso ao Senhor. Sobre as águas, onde meus pés podem falhar. Então te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Por teu nome clamarei, em ti os meus olhos firmarei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. E quando medo e caos me cercam, tu és fiel, não falharás. Por teu nome clamarei, e em ti os meus olhos firmarei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que eu tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus. Guia-me para que eu tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus. Guia-me para que eu tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme
em tua presença, Jesus. Guia-me para que eu tudo em ti confie, pelas águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme em tua presença, Jesus. E em ti os meus olhos firmarei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Tu és meu, e nós somos do Senhor, e nós entregamos esse louvor a Ti. E que o Senhor continue ministrando as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. As crianças podem vir à frente. Então, crianças, antes de a gente orar, vocês prestaram atenção no aviso que teve hoje? O que vai ter semana que vem de manhã? Vai começar um novo estilo da nossa escola dominical. Vai começar com um café da manhã, às 9h30, e depois uma história linda, interessante, chamativa, divertida. Então, espero vocês, tá? Convide os pais para virem. Próximo domingo, às 9h30 da manhã, aqui na igreja. Estão me ouvindo? Ok? Tudo bem? Parece que não, mas os pais vão saber depois que eles ouviram. Tá? Suzana, ora então. Vamos todos fechar os olhos, fazer silêncio para a gente conversar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela chuva que caiu, pelo dia que o Senhor nos deu. Quero te agradecer pela vida de cada criança aqui e cada lar que ela representa, Pai. E te pedir que abençoe esse culto especial para elas, que seja edificante e que quando elas crescerem elas não se esqueçam do que foi ensinado. Capacita as professoras e abençoe esse cultinho em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe as crianças. Antes de passar a palavra ao pastor Poço, quero mencionar a presença da metade da população de reserva aqui hoje, né? Estão lá em cima, na galeria. Muito bom vê-los aqui. Desfalcaram a igreja lá, mas vieram nos ajudar hoje, né, nesse dia chuvoso. Claudete, né, Denira, Sula, os demais aí. Deus abençoe vocês. Pastor Paul. Amém. Antes da mensagem, só queria dar um recado para os jovens, dizendo: você vai sair dessa, meu irmão, dessa imobilidade. Faça logo a sua inscrição para o acampamento, tá? A saída do templo, Clarice e Leonardo estarão ali com a lista. E também quero agradecer muito aos irmãos que se propuseram a doar alimentos para o acampamento. Muito obrigado. Em nome dos nossos jovens, eu fico muito feliz por isso, agradeço. Você que já trouxe, né, você que ainda vai trazer ao longo dessa semana, muito obrigado.
Que Deus abençoe muito sua vida, você está contribuindo para a bênção na vida dos jovens da nossa igreja. Amém? Vamos começar, então, esse tempo de palavra, meus queridos, orando. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse tempo que nós estamos reunidos na Tua casa para Te adorar. Deus, para prestar culto a Ti, para declarar, ó Deus, que de fato nós desejamos ir a um nível mais profundo de intimidade, de comunhão com o Senhor, de um nível mais profundo, ó Deus, no nosso relacionamento contigo. Nesse tempo que vamos ouvir a Tua palavra, nesses minutos que estaremos aqui, Deus, diante da palavra do Senhor, palavra que vai ser lida, exposta, palavra, Deus, que será aplicada, que o Santo Espírito do Senhor traga em nós a devida aplicação, os frutos dessa palavra. Que a palavra do Senhor possa ser palavra de vida, palavra transformadora, palavra talvez que é a resposta que muitos estão precisando ouvir nessa noite. E a despeito de mim, Deus, homem, com as minhas limitações, que o Senhor possa falar com a sua igreja, com poder, graça, a unção que vem do Senhor. Assim nós oramos, Deus, declarando que somos dependentes, única e exclusivamente, da graça, da unção do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, você vai sair dessa. E nós já estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens nesse mês. Nós já ouvimos, então, nesse mês, acerca desse tema, sobre estar no fundo do poço, a primeira mensagem ministrada pelo pastor Marcos, e aprendemos um pouco como lidar com essa situação. Aprendemos também que podemos, eventualmente, estar sozinhos, mas jamais estamos solitários. Deus está conosco agindo, mesmo quando nós não percebemos. Ele está agindo. Também aprendemos que nós precisamos esperar. Há um tempo de espera, e nós precisamos esperar enquanto Deus está trabalhando. E nós ouvimos essa mensagem também ministrada pelo pastor Marcos. E na semana passada, ouvimos uma mensagem maravilhosa, aprendendo e, na verdade, nos lembrando uma verdade eterna, que o príncipe, ele é nosso irmão. E por ele nós temos acesso ao reino de Deus. Ele nos trouxe vida e novidade de vida. E hoje nós vamos ter então a última mensagem desta série. Você vai sair dessa. Não será sem dor, não será rápido, mas Deus vai usar essa bagunça toda para o bem. Por enquanto, não seja tolo nem ingênuo, mas também não se desespere. Com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. Frase do livro, né? O moto do livro lá, o bordão do livro do Marcos Lucado. A pergunta, queridos, é: o que aconteceu na sua vida ao longo desse mês, nesse mês de agosto? O que aconteceu? Quando você ouviu que a série de mensagens da nossa igreja seria "Você vai sair dessa", você ficou, puxa, é isso que eu preciso ouvir, é essa mensagem que eu preciso, porque as coisas não vão bem. E aí a pergunta é: ao longo desse mês, as coisas melhoraram? Você passou a enxergar o futuro com um pouco mais de esperança? Ou, ao longo desse mês, as coisas pioraram e você começou a enxergar o futuro com temor? Talvez você esteja, como diz o ditado popular, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Como você está nesse dia 31 de agosto de 2014, final do nosso mês? Esse mês as coisas estão melhorando, as coisas estão piorando, você está vendo uma luz no fim desse túnel? O que nós estamos vendo? Estamos estudando a vida de José. E a vida de José, a história de José, ela é surpreendente. E nós vimos isso ao longo desse mês, porque cada momento específico na vida de José teve um papel determinante na sua formação profissional, na sua formação humana e na sua formação espiritual. É isso que nós temos visto ao longo desse mês. E nós, queridos presbiterianos do Brasil, nós somos cristãos reformados, calvinistas, e nós, dentro da nossa visão teológica, nós gostamos de dizer algo, nós gostamos de afirmar que Deus é soberano. Amém? Você crê nisso? Deus
é soberano. E muitos gostam de dizer essa verdade assim com muita veemência e orgulho, dizendo assim, eu creio num Deus que é soberano. Muito bem, essa verdade é maravilhosa, não é mesmo? Deus é soberano. Nada pode frustrar os planos de Deus e nada pode tomar o nosso Deus de surpresa no trono da graça. Mas a sabedoria de Deus, a soberania de Deus nos transmite segurança e nos afirma que a nossa vida está completamente nas suas mãos. Mas isso no dia de festa. No dia de festa, no dia de alegria, no dia de celebração, nós podemos dizer graças a Deus porque Ele é soberano. Mas no dia de luta, no dia de tribulação, no dia da angústia, nós também podemos dizer graças a Deus, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Isaías, você não precisa abrir, 64, versículo 4, texto que eu gosto muito, diz assim, porque desde a antiguidade não se viu, da antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus, querido, é soberano de fato, e glória a Deus por isso. Ele é soberano, Ele é o Deus da nossa história, Ele é o Deus da nossa vida. E aí, o tema de hoje vai falar muito sobre isso, sobre a soberania de Deus em nossa vida. E o tema para essa noite, para essa mensagem é: mantenha calma e siga em frente. Você é alguém calmo, sereno e tranquilo? O que você acha? Você é alguém calmo, sereno, tranquilo? Tem uma música que diz isso, né? Calmo, sereno e tranquilo. Aí você já sabe o resto, não vou cantar. Né? Calmo, sereno e tranquilo. Essa música é muito bonita, né? Diz que eu vou caminhando com Jesus, calmo, sereno e tranquilo. Eu não sei se você é calmo, sereno e tranquilo. Bom, eu sou uma pessoa muito calma, assim, muito tranquilo. Mas é difícil permanecer calmo, tranquilo e sereno no tempo de crise, não é mesmo? É difícil. É difícil permanecer tranquilo, calmo, quando as coisas estão turbulentas. Quando você está num avião e ele não para de tremer, e você acha assim, meu Deus, eu vou morrer. Né? Turbulência, literalmente, você pensa, Jesus, me leva, né? Antes que esse avião caia. É difícil. Mas quando as turbulências da vida nos assolam, nos acometem, é difícil dormir, é difícil acordar, é difícil comer, é difícil cuidar das crianças, é difícil ir para o trabalho, é difícil, porque o dia inteiro há uma mensagem buzinando no nosso ouvido, você tem problemas, você tem problemas, você tem problemas. E hoje nós vamos aprender, à luz da palavra de Deus, a importância de nos manter calmos e continuar caminhando, porque Deus é quem vai à frente de nós. Por isso, nessa noite, eu quero trazer 2 lições claras e objetivas acerca disso, de como nós podemos e por que nós devemos manter a calma e continuar a caminhar. E, para tanto, eu quero que você, meu querido irmão, abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 24, por favor. Gênesis 47, versículo 24, diz assim, ó: das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Queridos, a primeira lição que eu quero trazer à luz da palavra de Deus nessa noite, acerca desse tema, é: mantenha calma e tenha uma estratégia. Mantenha calma e tenha uma estratégia. Quando nós olhamos para a história de José, e já falamos muito sobre a história de José, eu não vou ficar repetindo aqui o que nós já ouvimos esse mês, mas olhamos para a narrativa de José, nós poderíamos resumir a história de José em algumas palavras. Eu coloquei algumas aqui: crise, turbulência, transformação e aprendizado. E o texto
que nós acabamos de ler faz parte da fala de José diante do faraó, depois dele ter passado toda a crise pessoal dele, depois dele ter sido vendido, depois dele ter sido jogado no poço, vendido, levado para o Egito, no Egito sido caluniado, preso, depois de preso, esquecido, e finalmente José estava diante do faraó para responder e dar ao faraó a interpretação do seu sonho. E José estava lá, diante de faraó, e aquilo que nós lemos é a fala, uma parte da fala de José. E aí, querido, José, ele sai de uma crise pessoal, uma crise da sua vida pessoal, que durou 13 anos. A Bíblia diz que José tinha 17 anos quando foi vendido, e ele se apresentou a faraó com 30 anos. 30 anos, 13 anos vivendo uma crise pessoal. Mas quando finalmente José se livra da crise pessoal, ele é apresentado a uma outra crise, muito maior e com consequências muito piores, que era a grande fome na terra do Egito. José é usado por Deus para interpretar os sonhos de Faraó, aquele sonho maluco que Faraó teve. O primeiro sonho, 7 vacas gordas, e depois subiam 7 vacas magras, e comiam as vacas gordas e permaneciam magras. E depois, no outro sonho, tinham 7 espigas de milho boas, bonitas, gordas, fortes e tudo mais, né, que daria um bom milho com manteiga. De repente vem 7 espigas mirradas, magras, e num sonho muito maluco, as espigas comem as espigas boas e permanecem magras e feias e mirradas. E José diz: Faraó, a interpretação do sonho é o seguinte: haverá nos próximos 7 anos um tempo de muita fartura na terra do Egito. E isso é muito bom. Mas depois desse tempo de fartura, Faraó, virá um tempo de seca. E a Bíblia diz que aquele tempo de seca, ele foi tão severo lá na terra do Egito, na verdade, em toda aquela região, que as pessoas não se lembravam do que era ter fartura e alimento em casa. Já passou por uma crise assim? Eu nunca passei. Eu nunca passei num tempo de não lembrar o que era fartura, mas aquele povo passou. E quem era o homem responsável que Deus coloca para estar diante dessa grande crise? José. José poderia ser chamado de o homem das crises, não é mesmo? José poderia dar várias palestras, como vencer a crise pessoal e alimentícia, né? Contrate-me, José, darei palestra sobre isso. José sai de uma crise e ele entra em outra crise. Mas aqui, José ele tinha uma estratégia para vencer a crise, a grande crise do Egito. E aí, queridos, eu queria te dizer essa noite que você precisa ter uma estratégia para enfrentar esse tempo de crise que você tem vivido. E a pergunta que eu quero te fazer é: qual é a sua estratégia? Qual tem sido a sua estratégia? Qual tem sido a sua estratégia para passar pela crise, para viver esse tempo de crise? Mas não se preocupe, porque eu não vou te dizer agora 7 passos miraculosos para vencer a crise, porque a crise não é tão simples, mas há uma estratégia que nós podemos observar. Há 3 passos de uma grande estratégia que nós podemos ter no tempo de crise. E a estratégia é o seguinte, querido. Primeiro, persevere. Você é maior do que a luta a qual você está empreendendo. Persevere. Continue a lutar, continue a brigar. Persevere, você é maior do que isso. Segundo, lance mão da estratégia de confiar em Deus. Lembre-se, meu querido, Deus é o seu Senhor, não as circunstâncias da sua vida. Muitas vezes nós esquecemos disso que eu falei no começo dessa mensagem, que Deus é soberano, Deus é o nosso Deus, Ele é digno de ser adorado, e em todo tempo Ele é Deus. Mas às vezes, quando nós estamos no meio da crise, nós começamos a esquecer que esse Deus é soberano e deixamos que as circunstâncias da nossa vida nos guiem e que elas sejam senhoras de nós. Então, persevere, você é maior que a luta, confie em Deus, porque Ele é o seu Senhor. E terceiro, ore para expelir a dor e para encher o seu coração de esperança. Se você pudesse resumir em algumas palavras o pior da crise, o que você diria? O que é o pior da crise? Qual é a pior adversidade dentro da crise? E aí talvez não haveria como alistar apenas uma ou duas, mas talvez haveriam muitas coisas dentro da crise. Na crise, eu vejo a minha família sofrendo. Na crise, eu me sinto impotente. Na crise, eu vejo pessoas que eu amo sofrendo.
tendo talvez dores que eu não posso mexer. Na crise eu me sinto impotente, eu me sinto pequeno, eu me sinto o menor dos menores. Na crise eu passo por muitas dores. E aí uma arma muito importante de nós cristãos é a arma da oração. A arma da oração. E quando nós oramos, querido, nós estamos movendo céus e terras, mas o ato da oração carrega em si um poder espiritual, primeiro, de expelir a dor, segundo, de encher o nosso coração de esperança. Por isso, ore, lembre-se, Deus está agindo a cada amanhecer. Deus está agindo. Quando nós olhamos para a história de José, nós percebemos que Deus agiu na sua história. E quando nós estamos vivendo um tempo de crise, de fato, nós gostaríamos de ver um agir de Deus extraordinário. Nós gostaríamos de ver Deus, de repente, derrubando muralhas, Deus enviando fogo do céu, Deus fazendo grandes milagres acontecendo, mas a história de José mostra Deus agindo nos dias ordinários. A história de José não mostra o fogo caindo do céu. A história de José, ela é extremamente dramática, mas ela não tem uma solução dramática. Você percebeu isso? José vive uma história dramática, mas a solução dessa história, ela não é dramática. Nós não vemos na história de José grandes teofanias de Deus. O que são teofanias? Eram aquelas grandes ações de Deus no Antigo Testamento, como o mar que se abriu, como a oração de Elias que foi respondida com fogo, como mortos sendo ressuscitados. José nunca, jamais, sequer foi usado por Deus para curar uma pessoa. A Bíblia não conta isso. José nunca esteve andando por uma rua e, de repente, disse para alguém, levanta e anda, meu filho, porque eu sou José. Vai lá. Ele não fez isso. José nunca foi usado por Deus para ressuscitar um cadáver, mas José foi usado por Deus para salvar milhares de vidas. E sabe como? Simplesmente seguindo uma estratégia simples e metódica. Você pode lançar mão dessa estratégia, que é simples e é metódica. Persevere, confie e ore. E dia após dia, Deus está agindo na sua vida. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de extrair do texto bíblico sobre esse tema. Mantenha calma e siga em frente. E agora quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias lá no livro do Gênesis, capítulo 50, final lá já do livro de Gênesis, versículo 20. Livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 20, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Segunda lição e última dessa noite. Mantenha calma e lembre-se, o nosso Deus é especialista em transformar o mal em bem. Deixa eu fazer uma pergunta, meu querido irmão. Você gosta de assistir filmes? Quem gosta de assistir filmes? Levanta a mão. Quase a maioria dos irmãos aqui. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para você. Qual é o seu gênero preferido? Alguns... Tá bom. Está com vergonha de falar aí, né? Tudo bem, eu vou falar aqui. Não, fica tranquilo. Alguns gostam de suspense, né? Quem gosta de suspense? Levanta a mão. Já, quase ninguém. Suspense, tudo bem. Quem gosta de romance? Mulheres, quase todas, né? Romance, aquela coisa linda, um vampiro branco, né? Que olha, coisa horrível. Romance. Tá bom. Quem aqui, outros gostam de terror? Quem gosta de terror? Tem aí alguns, né? E outros, assim como eu, gostam de comédia. Quem gosta de comédia? Aí, gente, muito bem, obrigado. Né? É bom assistir um filme de comédia, porque a gente gosta de dar risada, é engraçado. Você viaja um pouco e se distrai. É bom ver filmes, eu gosto de ver filmes, mas independente do tipo de filme que é o seu tipo de filme predileto, eu tenho certeza que a grande maioria dos irmãos aqui prefere os filmes que têm um final feliz, sim ou não? Você gosta de um filme que tem um final triste? Eu não gosto. Se eu vou no cinema e o final do filme o mocinho morre, eu vou para casa desolado, triste.
eu choro à noite, não dá. O mocinho não pode morrer, não dá certo. Né? O mundo já é muito violento, muito triste, e o mocinho morre no filme, não dá, gente. Nós gostamos de ver filmes que têm um final feliz. Nós sabemos que essa história de Foram Felizes para Sempre não é muito verdadeira, mas eu gosto de um filme que tem um final feliz. Eu gosto de um livro que eu leio e que tem um final feliz. E você já percebeu que a história de José ela poderia facilmente se encaixar num roteiro de um filme? Sim ou não? Poderia, porque o filme ele tem algumas etapas. A primeira etapa do filme é o seu início, ele começa. Depois vem a trama, onde as coisas saem do lugar. Olha a história de José, tudo bem, ele era um menino bonito, né, como eu já falei aqui, mimadinho, tinha tudo que ele queria, leitinho com goiaba lá, todas aquelas coisas boas, né, Nescauzinho na cama. Estava tudo bem a vida de José, mas, de repente, vem a trama daquele filme. E os seus irmãos o vendem e a história muda. Aí vem a trama do filme dura muito tempo. Mas depois da trama, a trama vai se desenrolando, vem o meio do filme, né? E finalmente chegamos ao clímax, que é aonde o super-herói vence o bandido, aonde no romance a mocinha finalmente se casa. Geralmente é aquela cena que ela está indo pegar um avião e ele corre atrás no aeroporto, não é? Sempre assim. E aí não vá, né? Aquela história. É o clímax, né? No filme de terror é quando o assassino é morto, e no filme de comédia eu não sei, né? É alguma coisa assim. Alguma coisa acontece. E depois vem o final do filme. E a história de José ela tem o seu início, tem a trama, tem o seu meio, onde a história se desenvolve, o clímax, e tem o fim. A história de José poderia ser uma história, um filme, um grande filme. E nós gostamos de final feliz, mas às vezes, queridos, quando nós estamos numa crise, nós podemos esquecer que Deus, Ele é especialista em transformar mal em bem. E aí, queridos, muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a crise, nós nos esquecemos que a crise, presta atenção, a crise não é o fim. Quando nós estamos passando pela crise, nós não estamos no final da nossa história. Amém? A crise não é eterna. E mais Deus tem para você depois da crise. Você está vivendo a trama dessa história, mas ainda vai chegar o clímax. E vai chegar o fim, em nome de Jesus, na sua vida. E nós precisamos nos lembrar que Deus, Ele é especialista em transformar o mal em bem. Queridos, Deus não cria a dor. Ele não é aquele que cria a dor, mas Ele certamente emprega a dor para fazer o bem. Deus, Ele é o bendito, Senhor dos senhores, como diz 1 Timóteo 6,15. Deus é aquele que tem os caminhos mais altos do que os nossos, como diz Isaías 55,9. Deus é aquele que tem o juízo insondável e caminhos inescrutáveis, como diz Romanos 11:33. Nem sempre, queridos, nós vamos conseguir discernir o que Deus está fazendo na nossa vida, mas nós podemos, sim, meu irmão, presumir que Deus está fazendo bem. Talvez você não está compreendendo por que você está vivendo essa crise. Você não está compreendendo por que as coisas estão acontecendo desse jeito, mas uma coisa eu quero te lembrar: Deus é soberano, Ele não perdeu o controle da sua história, e Ele vai transformar essa bagunça em bem. E aí nós olhamos para a Bíblia e vamos ver que Deus fez isso. A vida de José, ela mostra isso. José foi jogado de um lado pelo outro, pela vida, e todos nós somos jogados pela vida de baixo para cima. E é tolice a gente achar que nós somos imunes. Ah, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, então eu estou imune às crises da vida. Queridos, isso é uma tolice. Todos nós somos vulneráveis às crises, mas Deus vai usar o mal para transformar em bem. E na Bíblia há um padrão que se repete: mal, Deus, bem. Acontece algo que é mal, Deus age. Aquele que era mal se transforma em bem. E aí eu vou citar alguns aqui. A vida de Jó. Jó foi tentado pelo mal, foi testado pelo mal. Jó passou por inúmeras dificuldades, mas Deus agiu. E no final, Jó declarou a soberania de Deus e disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Moisés, um outro grande personagem bíblico. Moisés, depois de perceber que o seu povo estava sendo oprimido, tinha o desejo genuíno de mudar aquela história, mas ele começa a mudar essa história de um jeito mau. Ele mata um soldado egípcio, tentando mudar a história pela revolta e pelo braço. Deus leva Moisés para o deserto, e lá Moisés tem um encontro, Moisés volta e liberta o povo
não como um soldado, nem como um guerrilheiro, mas liberta o povo como um pastor. Bem, e aí há outros personagens. Davi cometeu adultério, Daniel foi arrastado para uma terra estranha, Neemias viu a cidade e as muralhas de Jerusalém destruídas, mas Deus transforma o mal em bem, meu querido. Davi escreveu salmos cheios de graça e recebeu o perdão de Deus. Daniel foi uma pessoa importante na terra da Babilônia, e Neemias foi o reconstrutor da cidade de Jerusalém, deu início à reconstrução da cidade de Jerusalém, reconstruindo os muros. E Jesus, quantas são as ações de Jesus que transformaram o mal em bem? Jesus estava numa festa, acabou o vinho, isso foi mal, mas Jesus operou um milagre, e aqueles convidados viram o primeiro milagre de Jesus. Aquilo foi bem. Nós cantamos uma canção hoje no culto, a última canção, e ela faz menção à experiência de Pedro sobre as águas. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade, achando que iriam morrer, que o barco ia a pique. Mal. Mas Jesus vem andando sobre as águas, e aquele reencontro com seus discípulos, fez de Pedro um homem com uma fé muito mais forte, e fez os discípulos homens com uma fé extremamente poderosa. A pergunta, querido, é: qual é o mal que aconteceu na sua vida? Qual é o mal que fez com que a sua vida se tornasse uma vida de crises? Eu quero te dizer que Deus é especialista em transformar mal em bem. A nossa história ainda não terminou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, queridos. Nós talvez, alguns aqui estejam vivendo o início da história, outros estejam vivendo a trama, outros estão vivendo o desenvolvimento, outros estão vivendo o clímax. Mas eu quero te dizer que em todo tempo, Deus é Deus. E quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós gostamos muito desse texto, né? Porque é um texto que enche o nosso coração, porque ele diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas às vezes nós interpretamos esse texto assim: puxa, eu amo a Deus, então isso quer dizer que tudo que eu for fazer vai dar certo. Não, meu querido. Isso quer dizer que todas as coisas que acontecem na sua e na minha vida cooperam para o nosso bem. Mas só que às vezes esse bem, para a gente chegar nesse bem, a gente precisa passar pela dor, a gente precisa passar pela crise, a gente precisa passar pelo choro, para que haja uma transformação e que o bem aconteça na nossa vida. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. A equipe de louvor pode posicionar-se à frente enquanto nós oramos. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela história de José, que é tão inspiradora, Senhor. E obrigado, Deus, porque em todo tempo o Senhor está agindo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus soberano, poderoso, que jamais, Deus, em tempo algum, perdeu o controle da nossa vida. Por isso, Deus, nessa noite nós oramos, dizendo que nós queremos estar firmados, Deus, nessa verdade. Sabendo, Deus, que mesmo que a crise nos faça chorar, mesmo que a crise nos faça, talvez, esmorecer em alguns momentos, nós não queremos perder a esperança que há em Cristo Jesus, aquele que morreu no Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Por isso eu oro, Deus, clamando pelos irmãos que aqui estão, talvez aqueles que estejam vivendo tempos de crise, que possamos nos lembrar, Deus, que a ação de Deus acontece em cada novo amanhecer. O Senhor está agindo, e por mais que nós talvez não entendamos nesse momento o que está acontecendo, o Senhor nos levará ao bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E Deus, nós te amamos, nós te servimos, nós te adoramos e declaramos a nossa dependência e confiança em Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Coloque-se em pé, nós vamos adorar a Deus.
esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Linda. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado por essa verdade, a qual nós cremos de todo o nosso coração. Pode haver o aparente mal, mas então o Senhor intervém, o Senhor age, e esse mal é tornado em bem. Que nós, ó Deus, que ouvimos essa série de mensagens, possamos de fato crer que sairemos dessa. Não importa, Senhor, a situação que muitos talvez estejam enfrentando, haverá um fim. O Senhor colocará um ponto final, e o dia da restauração chegará. Nós cremos nisso e nós glorificamos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentem-se, queridos. Meus queridos, nós teremos agora a cerimônia de
ordenação e instalação de oficiais. Conforme nós tivemos a nossa eleição, tudo feito segundo a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, com muita limpidez e transparência, como os irmãos puderam acompanhar, divulgado, com todos os prazos cumpridos, com os candidatos sendo primeiramente indicados pela igreja, avaliados pelo conselho, consultados um por um, e depois sendo encaminhados para a eleição, que ocorreu no início desse mês, e hoje nós então estaremos procedendo à cerimônia de instalação daqueles que já eram presbíteros e diáconos e ordenação daqueles que pela primeira vez estarão sendo conduzidos a estes cargos. Então, eu quero chamar para estar aqui conosco à frente os nossos irmãos presbíteros que foram reeleitos ou eleitos, Altair, Carlos Alexandre, Carlos Magno, Oderley, Luiz, esses foram reeleitos, podem vir aqui à frente, e eleito o nosso irmão Josley. E os nossos irmãos que foram eleitos para o diaconato, Odair, Carmelino, José Pedro, Luiz Vanderlei, Leonardo, que foram reconduzidos ao cargo, e os nossos irmãos Marcelo Passini, Francisco Mendes e Leandro Serenato, que foram eleitos pela primeira vez. São esses, né? Não esqueci de ninguém. Esses homens de preto, né? Mas com a alma pura, em nome de Jesus, né? Está faltando espaço, hein, hoje, que beleza, hein? Que bênção, né? Meus queridos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, é uma igreja extremamente organizada. E há dois grupos principais de líderes que compõem essa igreja, que são os presbíteros, chamados de presbíteros regentes e diáconos. E Deus chamou, primeiramente nós cremos nisso, que Deus chama, Deus chamou vocês. Mas a igreja identificou, elegeu, confirmou este chamado de Deus. E vocês agora passam, alguns já são, né? O Odair, por exemplo, já vai para a 100ª vez, mais ou menos, né? Não, nem tanto, né? Mas 6ª vez já? 6ª, né? Já está na hora de dar um título emérito para o Odair. Ele é novo ainda, né? Então, Deus chamou vocês e vocês passam a ser oficiais. É esse o nome que se dá, e não é por acaso. Oficial é uma coisa importante, né? E precisa ser importante, é de fato um chamado nobre de Deus para a vida de vocês. Eu diria assim que líderes capazes são necessários, imprescindíveis e importantes. Líderes capazes fazem diferença. Tenho toda a certeza disso, que o trabalho de vocês, por mais simples que seja, às vezes do diácono, né, que pensa, tem que ficar aqui atendendo a porta, por mais simples que seja, ele é importante nesse todo, né, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E presbíteros e diáconos são chamados para liderar a igreja em duas áreas principais. Os presbíteros exercem o chamado governo espiritual da igreja, e os diáconos trabalham na área social, arrecadação de alimentos, ajuda patrimonial. Então, esse é o serviço dos diáconos
e dos presbíteros. E nós, nesse momento, gostaríamos de passar a fazer algumas perguntas constitucionais que são muito importantes fazer nesse momento. Cadê o Davi? Pode nos ajudar aí, Davi, com o fundo nesse instante. Eu quero, então, passar a fazer essas perguntas a todos vocês. Credes que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês creem assim? Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. Recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Sustentais e aprovais o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Aceitais o ofício de presbíteros, regentes e diáconos desta igreja e prometeis desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Prometem? Sim. E a última pergunta a vocês: prometeis procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Prometem? Sim. Depois de fazer essas perguntas a eles, há duas perguntas a serem feitas à igreja nesse momento. E vós, membros dessa igreja, reconheceis e recebeis esses nossos irmãos como presbíteros e diáconos da nossa igreja? Sim. Prometeis tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim, igreja. Muito bem. Glória a Deus por isso, então. Meus queridos, a Bíblia diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, poderíamos traduzir aqui ao presbiterato, ao diaconato, excelente obra almeja. Excelente obra almeja. Alguns aqui exercem cargos extremamente importantes, né? Mas o cargo mais importante que vocês vão exercer é esse aqui. E vocês aspiraram, né? Agora já estão dentro. Acabaram de responder a pergunta, mas uma excelente obra, um excelente trabalho, um excelente posto. Não tem salário, tá? Não sei se vocês sabiam. Agora não dá tempo de voltar atrás, né? Só falo depois. Não tem salário, mas a recompensa é grande, né? Aqui, nesta vida, na terra, quando nós vemos a obra progredindo, a igreja sendo abençoada, e muito mais com certeza lá nos céus, né? Que Deus os abençoe. O que nós vamos fazer agora, queridos, é porque nós temos dois grupos distintos aqui. Nós temos presbíteros que já eram presbíteros, que já foram consagrados, ordenados, e também diáconos que já eram diáconos, que já foram consagrados e ordenados. A esses, eu peço que deem um passo à frente. Eu gostaria que, então, Josdei fosse para lá. Vamos organizar aqui. Francisco, Marcelo e o Leandro, né? Vamos lá para o cantinho, só um pouquinho, né? Os demais se aproximem aqui. O seu Carmelino, por exemplo, já está na 30ª, né? Mas está aí firme e forte, né? Eu vou pedir para o pastor Newton fazer uma oração de investidura, porque
porque vocês já foram ordenados, já receberam a imposição de mãos. Então nós vamos fazer para vocês, nesse momento, essa oração de investidura, reconduzindo-os ao cargo. A igreja se coloca em pé, por favor. Deus, eis diante do teu altar, Pai, filhos que o Senhor chamou para serem servos, Pai, chamou para serem instrumentos abençoadores nas tuas mãos, sobre a tua igreja nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos honras, glórias e aleluias, porque o Senhor tem chamado esses teus servos como filhos amados do Senhor. E o Senhor certamente, ó Deus querido, estará confirmando esse chamado, Deus, abençoando, sustentando, fortalecendo, conduzindo, dando sabedoria, dando, Senhor Deus, a instrução do alto, Pai, para que eles possam exercer com todo o vigor físico, emocional e espiritual a esse ofício para o qual o Senhor os está investindo nessa hora. Deus, em nome de Jesus, nós rogamos assim, Pai, que o Senhor os abençoe. Rogamos assim, ó Pai, que o Senhor confirme essa investidura, Pai, dando a eles, ó Deus querido, dia após dia, diante de qualquer que seja a situação, crise ou decisão, por mais difícil que precise ser tomada, toda a direção, toda a orientação do Senhor, para que todo o trabalho, todo o ofício que eles desenvolverem, sejam, ó Deus querido, instrumentos teus, sejam boca do Senhor, sejam a mão do Senhor a sustentar e abençoar o teu povo. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos, ó Pai, assim nós rogamos, que o Senhor confirme, que o Senhor os invista nesse ofício e lhes dê vitória dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos proceder à ordenação dos oficiais. Para isso eu gostaria de convidar os demais presbíteros da igreja que estão na ativa, os presbíteros em disponibilidade também, presbíteros visitantes que estejam conosco também, se desejarem, gostaríamos de convidá-los a estarem aqui para esse momento. Eu vou pedir então para o nosso irmão Josley. Rapaz, vai ser mais difícil que jogar bola, né? Mas você foi chamado e Deus vai abençoá-lo. Chiquinho, chega aqui. Leandro, Marcelo, podem chegar mais aqui no meio, né? Nós vamos abraçá-los, vocês vão se ajoelhar nesse momento, nós vamos ladeá-los aqui, rodeá-los e vamos impor as mãos todos sobre esses nossos queridos irmãos, investindo-os, ordenando-os para este ofício maravilhoso do diaconato no presbiterato. Senhor Deus, nós cremos que algo misterioso da tua parte sendo ministrado nesse momento. Nós temos a mais absoluta consciência da solenidade, da solenidade, da solenidade, da solenidade, da solenidade.